Olá, turma! E aí, tudo bom com vocês? Bom, sobre a nossa aula, da semana passada, que eu mandei um texto para vocês falando sobre a educação física e a EJA, e falando alguns motivos para que a educação física ela seja tão necessária, tanto na educação infantil, na educação fundamental, na educação do ensino médio e por que não também na EJA, né? E aí eu mandei 2 textos para que vocês pudessem transcrever e a gente poderia entender um pouco mais sobre esses textos. Então eu vou ler o texto para vocês e vou tentar explicar um pouquinho para vocês, mas já lembrando que eu já falei também outras vezes a questão da importância da educação física, da necessidade da gente praticar algum tipo de atividade física, seja ela uma caminhada, seja ela uma corrida, seja ela na musculação ou qualquer outro tipo. O importante é não ficar parado. Por quê? O próprio início do texto, ele já fala uma coisa bastante importante que eu vou ler para vocês agora. Diz o seguinte: as atividades físicas promovem a prática da busca da qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento psicossocial. Ou seja, a prática de atividade física ela traz diversos benefícios, como eu já disse para vocês em outras aulas. Seja ela o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico, o bem-estar de modo geral do indivíduo. Então, a gente se sente melhor, a gente se sente mais disposto, a gente se sente mais feliz, a gente se sente melhor com o nosso corpo, a gente se sente mais satisfeito para poder estar realizando qualquer tipo de coisa, para poder tirar foto, para poder falar para as pessoas, estar num meio social, num convívio social. A prática da atividade física, ela também permite isso, para que você possa conversar melhor, para que você se sinta melhor estando no meio das pessoas, conversando com elas, repassando o seu conhecimento ou aquilo que você conhece acerca de qualquer tipo de assunto. E aí diz assim mais o texto: a idade avançada não deve ser um fator para o impedimento de relações, caindo por conseguinte em um tabu social. Muitas pessoas pensam porque você está mais velho, porque você já atingiu uma certa idade, que você não precisa mais estar fazendo nenhum tipo de atividade, porque você não vai conseguir, porque aquilo não é para você, porque puxa muito de você, porque vai fazer você se sentir cansado, vai lhe trazer dores. Não, pelo contrário, com o avanço da idade, aí sim é que a gente necessita de estar fazendo algum tipo de atividade. Por quê? Se a gente deixar de fazer e ficar só naquela rotina diária, provavelmente as consequências virão e virão com mais força. Por exemplo, dor na coluna, dor nos joelhos, como é falado, dor nas juntas. E isso é muito complicado. E isso traz muitos prejuízos para a nossa saúde, porque a gente vai ficar gripado mais fácil, a gente vai adquirir uma pressão, uma hipertensão mais facilmente, a gente vai adquirir um diabetes mais facilmente. Mas professor, eu já tenho isso, eu já tenho diabetes, eu já tenho hipertensão, eu já tenho algum problema cardíaco. Então aí sim é que você deve fazer algum tipo de atividade. Por quê? Porque você vai ter um controle maior da hipertensão, você vai ter um controle maior da sua diabetes, você vai reduzir os riscos de um ataque cardíaco, de um infarte. E aí, isso são alguns benefícios da prática da atividade física. E aí, continuando o texto. Pelo contrário, deve continuar existindo e atuando como um contato sadio com o próprio corpo e com o corpo do companheiro. Porque geralmente, e é mais fácil da gente estar fazendo algum tipo de atividade física em dupla, em trio, com a família, com o esposo, com a mulher, com os filhos, com os sobrinhos, com os netos.
Quem já tiver neto, que não passar o dia correndo atrás deles quando eles são crianças, então eu já sei, porque a energia que você gasta com os netos é muito grande. Então isso daí já é um tipo de atividade física. Ela não tem um nome, tipo dança, caminhada, corrida, essas coisas assim. Mas é uma atividade física, que você vai estar se agachando, querendo ou não, que você vai estar correndo, querendo ou não. Que você vai estar dando seus pulos, entre aspas, tá certo? Ou seja, a educação física ela pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e da qualidade de vida. Quando você pratica a atividade física, quando você realiza algum tipo de exercício, até mesmo durante as nossas aulas de educação física, que são tão poucas e é só uma vez durante a semana, se você participa disso aí, provavelmente você vai estar concentrado, você vai ter uma concentração melhor nas outras atividades, nas outras disciplinas, nas outras aulas, você vai estar mais esperto, você vai se sentir mais à vontade para poder tentar aprender aquelas outras atividades, aquelas outras matérias que você tem dificuldade. E aí o texto continua. Agora essa parte a gente fala um pouco sobre leis, tá? Que é a inserção da educação física na EJA, tá? E aí, com isso, o que é que diz, né, o texto? O Ministério da Educação afirma que a educação física na EJA possibilita aos alunos o entendimento da cultura corporal de movimento, ou seja, o acesso a esse universo de informações, vivências e valores é compreendido aqui como um direito do cidadão, uma perspectiva da construção e o usufruto de instrumentos para promover saúde. Por mais que a gente tenha a aula de educação física uma vez por semana, e durante essa aula de educação física de uma vez por semana, eu passando uma atividade para vocês, onde vocês vão ter que realizar algum tipo de atividade física, isso aí já vai ter uma contribuição muito grande para a saúde de vocês, para a prevenção da saúde de vocês, para que vocês reduzam os riscos dessas doenças que eu já citei, como hipertensão, como diabetes, como doenças cardíacas. Isso é uma utilização criativa do tempo de lazer na escola e a apropriação da cultura do movimento corporal se transforma em instrumento de inserção social e melhoria da qualidade de vida. Quando a gente está durante as aulas de educação física, vou falar agora na época que a gente tinha aula presencial. Quando a gente tinha essa aula presencial, o que era que acontecia? A gente tinha aquele momento de estar de descontração, aquele momento em que a gente podia se sentir mais à vontade para estar conversando com o colega, para trocar vivências com o colega, independente do que fosse, podia ser do dia a dia. Aconteceu isso e isso comigo. Beleza, mas você está tendo essa convivência social com as outras pessoas que estão ao seu lado diariamente na época da escola, eu estou falando. Mas e agora, nessa questão do contexto onde as aulas são online? Qual é o momento em que a gente vai ter essa questão do convívio social entre as pessoas? Dentro de sua casa, através das mídias sociais, através das conversas online, através do WhatsApp. Querendo ou não, a gente tem um contato com as outras pessoas de forma diferente, mas a gente tem. E aí, é durante esses momentos em que a gente encontra o lazer, que o lazer também é um tipo de atividade física e que traz benefícios para a nossa saúde. Então, são nesses momentos de lazer em que a gente também vai se sentir bem. Tá certo? E aí, só falando um pouquinho mais, entende-se a educação física escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno à cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para o usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e das ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Ou seja, a gente tem diversos tipos
de modalidades onde a gente pode estar trabalhando a questão do movimento, e eu não falo o movimento apenas em você se locomover de um lado para outro, de um espaço para outro. Eu estou falando do movimento do seu corpo, de você se conhecer, de você saber o que você está fazendo, de você sentir você enquanto pessoa, sentir o seu corpo e o movimento dele. Tá certo? É necessário um esforço significativo de todos os profissionais envolvidos com a EJA, a fim de que sejam criadas as condições de valorização desse universo de conhecimento, de modo que se tenha mais um núcleo de difusão dessa área cultural que, para além de ser regida pela obrigatoriedade legal, tem o seu valor na construção da cidadania. O que é que isso quer dizer? Não somente eu, como professor de educação física, mas também as meninas, as outras professoras, a gente está tudo em conjunto para fazer com que vocês percebam isso em vocês. Às vezes a gente trabalha uma matéria, sei lá, vou exemplificar, trabalha uma matéria em matemática, e por que não a gente não pode colocar na educação física? Eu não sei se vocês lembram, mas no finalzinho do ano passado a gente fez aquele jogo do boliche para derrubar os cones e ver as pontuações entre as equipes e tudo mais, fazendo somas. Então aquilo ali eu estava trabalhando a matemática junto com vocês, mas numa aula de educação física. E não é interessante porque, querendo ou não, a gente acaba aprendendo. E naquele caso a gente estava fazendo soma. Em função da presença da cultura corporal de movimento, tanto no âmbito nacional como mundial, e da importância sociocultural que essa área de conhecimento pode e deve ter na vida cotidiana do cidadão, a tarefa de conceber uma proposta de educação física para a educação de jovens e adultos constitui-se simultaneamente numa necessidade e num desafio. Por que ele fala aqui em desafio? Gente, eu entendo muito bem vocês, em questão da correria diária de vocês, que vocês têm o trabalho, que vocês passam o dia trabalhando, que vocês tenham outras prioridades na casa de vocês, porque o tempo de vocês é totalmente diferente das crianças, porque o tempo que vocês passaram pela escola antes era diferente do que vocês estão vivendo agora. Eu não sou o tipo de professor que vai estar cobrando o tempo todo de vocês, mas é necessário que vocês tenham essa consciência de que, mais uma vez eu falo sobre a importância da educação física, da prática de atividade física, da realização dos exercícios que eu passo para vocês, sendo eles mais simples, os mais simples possíveis, tá certo? Então, assim, a aula e a explicação que eu queria trazer para vocês era essa. E aí, num outro vídeo, eu vou mandar agora, eu vou dizer a atividade que eu quero que vocês façam. E aí a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.